Estejamos em paz. Como foi feito o convite, que aproveitemos muito bem o nosso domingo. A Organização Mundial de Saúde evidenciou num estudo feito em 2009 que naquele ano 1 milhão de pessoas morreram por suicídio. É um número extremamente absurdo, porque a cidade onde eu moro, Natal, ela está chegando nesse número de população. Natal está quase com 1 milhão de habitantes. E quando nós podemos pensar que uma cidade como Natal se suicida durante um ano no Brasil, no mundo, é algo desesperador. Sobretudo porque não nos damos conta desse número. O mesmo estudo da mesma Organização Mundial de Saúde, na mesma época, dá uma outra afirmativa que é mais dolorosa ainda. Desse 1.700.000 estavam ou vivendo uma crise de depressão ou tinham há pouco tempo acabado de viver uma. Significando dizer que depressão e suicídio andam de mãos dadas e de uma forma extremamente perigosa. O que é mais impressionante neste número não é o número, é o descaso com que temos lidado com essa realidade. Algumas pessoas estão dizendo e acreditando até que estão fazendo uma grande profecia que nós estamos vivendo a doença do século, a depressão. Eu talvez seja nesse aspecto um pouco mais pessimista, a não ser que haja uma mudança radical na maneira nossa, seres humanos, da sociedade como um todo e das políticas, de mudarmos o foco e o tratamento. Suicídio é a doença do século. Eu digo, suicídio será a doença do milênio, a depressão será a doença do milênio se não cuidarmos nada. E o que nos leva a esse descaso? É quase desconhecido. Parece que é algo que não toca a ninguém. É bem verdade. E muita gente passa por períodos de tristeza, de abatimento, e acreditam que estão em depressão. E isto não é necessariamente depressão. Mas a pessoa que viveu uma depressão, que está vivendo uma depressão, ou que virá viver uma depressão, saberá que não existe nenhum livro, nada que foi escrito até hoje que defina exatamente o que é depressão. Há aproximadamente 10 anos, desculpe, mas minha garganta hoje está bem aborrecida. Eu fui convidado para fazer um seminário, participar de um seminário, onde me pediram para falar sobre a depressão dos adolescentes. Quando eles fizeram uma proposta, eu tomei um susto, porque apesar de desde jovem eu sempre querer entender o suicídio, e desde jovem eu sempre dizer que nesta encarnação eu queria estudar apenas e tão somente o suicídio, alguma força contrária me levava sempre para o magnetismo. E essa força contrária, obviamente, tinha que começar com uma mulher, porque tudo que é forte no mundo começa com uma mulher. Mulher, no caso, era minha mãe. Toda vez que eu começava a estudar suicídio, ela dizia, largue essa coisa. Sua proposta é magnetismo. Eu ainda nem entendia muito bem dessas coisas. Mas ela dizia que meu compromisso era com magnetismo. E eu brigava muito com ela, no bom sentido da palavra. Eu dizia que não, eu vou estudar o suicídio. Eu quero fazer com que as pessoas repensem e pensem em não se matar. Por conta disso, a despeito da minha mãe, e a despeito de eu sempre estar vinculado ao magnetismo desde os 15 anos que eu aplico passes, e desde os 15 anos que eu estudo este assunto também, sempre as pessoas de Natal me convidavam para falar quando tinha qualquer tema vinculado à morte. Morte, suicídio, eutanásia, aborto, fosse o que fosse. Mas nunca ninguém tinha me chamado para falar sobre depressão, me chamou naquele. E eu fiquei meio que abalado naquele tema. Mas depressão no suicídio, ou depressão no adolescente,
Onde é que eu vou encontrar esse assunto? E como na época eu tinha uma empresa que me permitia o tempo que eu quisesse para fazer o que eu quisesse, a não ser trabalhar, eu podia ler, estudar, pesquisar. E eu mergulhei fundo no tema da depressão no adolescente. À medida que foi chegando o dia da palestra, eu fui me sentindo angustiado, porque eu sabia que estava faltando uma informação e eu não tinha encontrado. Eu já tinha lido muitas obras, já tinha ido, inclusive, a um psicólogo, fui depois a um psiquiatra para poder conversar e saber o que eu ia ler. Era uma coisa muito simples, eu não sabia o que faltava. E chegou o dia da palestra, eu fiz a palestra, um público muito grande. Quando terminou, muita gente veio me cumprimentar, muita gente veio me perguntar dados, querendo saber onde eu tirei as informações, muita gente abraçando. E eu me sentindo desconfortável, porque eu tinha terminado a palestra e sabia que tinha faltado uma coisa que eu não sabia o que era. Quando eu voltei para casa, conversando com minha mulher, eu disse para ela, disse, nossa, a palestra não foi legal. E ela disse, foi a melhor palestra que você já fez. Eu disse, não foi, está faltando alguma coisa. E ela então disse na oportunidade, você é perfeccionista. E eu ia continuar a discussão, mas de vez em quando o homem fica inteligente e se cala ante a voz feminina. Eu preferi ficar calado. Depois, chegando em casa, ela foi dormir. Mas aquela coisa estava muito desconfortável dentro de mim. O que foi que faltou? Como é que pode? E aí, na hora que eu fui rezar, eu discuti com Deus. Eu disse, o Senhor sempre diz que quando a gente quer, encontra. O Senhor manda Jesus dizer que se a gente bater, a porta se abre. E os Espíritos disseram que quando o assunto é sério, se você busca uma resposta séria, a resposta vem. Eu estou lidando com um assunto sério, buscando uma resposta séria, é um trabalho sério, e vocês não me atenderam. Nem Deus, nem Jesus, nem Kardec, nem ninguém. E eu gostaria de saber, mesmo que tardiamente, o que foi que faltou que eu não sei o que é. Eu dormi no outro dia, trabalhei normalmente. Na segunda noite eu adormeci. E quando eu me acordei no outro dia, eu não agia, eu não reagia, eu não interagia com nada e absolutamente com ninguém. Eu amanheci na mais profunda e violenta depressão que eu poderia imaginar. Lógico que eu acordei sem saber o que era que estava acontecendo. Eu queria me levantar, mas não me levantava. Eu queria falar, mas não falava. Eu queria fazer alguma coisa e não fazia nada. Minha mulher se levanta, pergunta se eu vou para o trabalho, eu não respondo. E ela acha estranho, mas aí ela vai tomar banho, vai sair. Você ainda está deitado, você não vai levantar, e eu continuei do mesmo jeito. E a partir dali ela notou que tinha alguma coisa estranha. E desde aquele dia, tudo que eu precisei fazer, ela tinha que fazer comigo. Tudo, absolutamente tudo. E depois de uns dias, que eu não sei precisar quantos, poucos dias, ela conseguiu marcar um médico, me levou ao médico. E lá no médico, sem eu falar nada, ele disse taxativamente que tinha depressão. Ele entrou numa depressão. E vai ter que tomar esses medicamentos. E eu me lembro bem do Prozac, que quase todo mundo já conhecia de ouvir falar. Então, dentre os muitos medicamentos que ele passou, estava lá o Prozac. E eu comecei a tomar aqueles remédios todos, mas nenhum remédio, tipo nenhum, fazia qualquer efeito. Nem o Prozac. A essas alturas, eu sempre viajava muito, eu já tinha escrito vários livros, eu já fazia seminários, inclusive fora do Brasil. Mas todas as vezes que eu viajava, o pessoal do Centro Espírita sabia que eu viajava, porque eu avisava. E de repente eu não tinha avisado nada a ninguém e eu tinha desaparecido. E as pessoas ligavam lá para casa e minha mulher tinha o hábito de dizer que coisa ruim a gente não diz. Porque vai que passa um anjo de boca mole e diz amém, aí fica pior ainda. Então as pessoas ligavam lá para casa e ela não dizia nada, eles conversavam. Até que o pessoal, depois de uma reunião lá na instituição, resolveu formar um grupo e ir lá em casa para saber o que era que estava acontecendo, porque tinha alguma coisa estranha. E quando eles chegaram lá em casa, me viram e disseram, nossa, a obsessão foi violenta. Porque para espírita tudo é obsessão. Até unha cravada é coisa de obsessão. Lógico, se a gente perguntar para a Magali, não, aí é uma exceção. Mas para os outros, qualquer coisa, o diagnóstico é sempre depressão. Se bem que de vez em quando ela diz que é obsessão também. E os companheiros que trabalhavam na instituição que eu trabalho, que tinham feito todos os seminários, todo o aprendizado comigo,
Fizeram ali um evangelho com leituras, com orações, todo mundo na maior vibração. E a pessoa ali que queria mais bem a mim se propôs a me aplicar um passe. E me aplicou o passe, sim. E quando terminou, para desespero meu, eu estava pior. O passe dos meus amigos me fez mal. E eu não podia dizer, porque mesmo que eu quisesse, eu não falava nada com ninguém, eu era mudo, eu emudeci. Só que a partir dali, todos os dias, eles iam lá em casa me aplicar passes. E todos os dias eu me sentia pior. Então aquilo que era para melhorar, em mim, estava dando um revertério. E foi assim até que acabou os remédios. Quando acabou, e eu não tinha reagido absolutamente nada, minha mulher marca uma nova consulta. E nós vamos ao médico. E o médico, então, quando chega, eu antes de ir, porque eu sabia que ia ao médico, eu me propus a falar. E as primeiras palavras que eu iria dizer eram as palavras que eu ia dizer para o médico: doutor, me interne. Porque eu já não tinha mais sentido de vida, nada mais para mim fazia sentido. Eu queria ficar em pé, mas não queria ficar em pé. Eu queria ficar deitado, mas queria ficar sentado. Quando eu estava sentado, eu queria ficar em pé. Quando eu estava em pé, eu queria ficar deitado. Quando eu queria assistir uma coisa, mas eu não queria ver nada. Eu queria ouvir uma música, mas não queria barulho nenhum. Eu queria que as pessoas me visitassem, mas não queria ver ninguém. Então, era um mundo da indefinição. A gente não sabe absolutamente nada do que quer e do que deixa de querer. E eu estava nessa angústia tremenda. E eu queria falar e não falava. E eu dizia: vou falar com o médico, doutor, me interne, doutor, me interne. E na hora que eu cheguei lá, que o médico, muito amigo: e aí, Jacó, tudo bem, doutor, me interne. E ele disse: tira o cavalo da chuva, porque eu não vou lhe internar. E ali eu senti como se aquilo tivesse sido um tiro no meu peito, porque foi a primeira vez que eu falei, era a primeira coisa que eu estava pedindo e era a primeira negação que eu estava recebendo. Numa situação em que nada a mim era favorável. Então aquilo era um desastre final. E então ele se dirige à minha mulher e pergunta ela como eu estou. Ela diz que nenhum medicamento surtiu qualquer efeito. E ele diz: mas não tem problema, eu vou passar de novo. Ele vai tomar mais 30 dias. E está aqui outra receita, porque se não funcionar, você compra de novo. E se não funcionar, você compra de novo, porque um dia vai funcionar. Então ali eu me senti enterrado, porque o tiro eu já tinha levado, agora era um enterro. Então realmente minha vida acabou. Não faz o menor sentido mais a minha vida. Lógico que eu não pensei em me matar, mas eu disse: está na hora de eu morrer. Porque não tem sentido viver desse jeito. E fomos para casa, comprou um remédio na farmácia, e chegando em casa, eu abri o remédio, e olhando para o remédio, eu olhei para cima, no meu quarto, na entrada, tinha uma pérgola, e eu olhei para a pérgola e resolvi brigar com Deus, mentalmente. Eu pensava até que eu tinha falado, mas depois eu soube que eu não falei nada. Foi tudo mental. Mas foi uma briga feia, porque eu não disse: Deus, Pai amado. Não. Eu disse: Deus, o que é que você quer fazer comigo? E briguei com ele. Disse para ele que eu não aceitava aquela vida, que eu não aceitava aquela situação, que não era justo. Ele tinha que me dar uma saída, que eu não ia viver mais aquilo de jeito nenhum. Peguei o remédio, amassei, joguei fora, que já era uma atitude, porque eu não tinha atitude nenhuma. Dei meia volta e fui à mesa, me sentei à mesa. Minha mulher tomou um susto quando me viu sentado, porque ela tinha me deixado no quarto. Disse: nossa, o que é que você quer? Eu disse: quero comida. Mas você quer comer o quê? Comida. Sim, mas o que é que você quer? Comida. Eu não sabia verbalizar outra coisa. Era como se eu estivesse aprendendo a falar uma língua estrangeira. Eu sabia que comida era comida, mas eu não sabia outra coisa. E ela colocou alguma coisa que eu também não sei o que é, não consigo me lembrar até hoje. E eu comi aquilo com a maior dificuldade do mundo. Mas eu disse: eu vou comer. E eu olhava assim para Deus: você vai ter que me segurar, porque eu vou comer. E cada colherada que ela me deu um garfo, eu disse: não quero garfo, eu fiquei com medo do garfo. E ela me deu uma colher, cada colherada que eu colocava para dentro, aquilo queria sair. E eu dizia: não sai. E é uma briga ruim, porque quando o organismo quer expulsar algo e você não quer que expulse, isso é uma das brigas mais difíceis que o ser humano pode ter. Me lembro muito bem da luta que eu tive para poder engolir e deixar o engolido lá dentro. E foi cada colherada desse jeito. Eu não sei quanto tempo, mas ela disse que eu demorei muito para comer aquele prato. E comi todo. E comi porque eu me determinei que eu iria comer. Depois tomei um copo com água.
E saindo dali, eu digo, agora eu vou dormir. E para dormir, eu disse, eu vou ficar parado e vou dormir. Eu não dormia mais. E você vê como a gente toma atitudes estranhas, porque quem quer dormir, pelo contrário, você se descontrai. E ao contrário disso, eu fiquei rígido. Eu digo, eu só me mexo depois que eu dormi. Mas eu consegui dormir. Quando eu me acordei, a primeira coisa que eu vi foi a televisão. Fui lá na televisão, liguei a televisão. E quando começou a sair som da televisão, imagem, eu nem sabia o que as imagens queriam dizer, muito menos eu não entendia aquele idioma. Para mim, estava falando alguma coisa que eu não conseguia entender. E eu digo, eu só me levanto daqui depois que eu entender o que está passando. E fiquei olhando, nesse momento aconteceu uma cena engraçada, porque eu fiquei de cócora muito próximo da televisão, e minha mulher passando para lá e para cá, me vendo naquela posição, ela disse, sim, ele agora variou de vez. Mas ela nem foi mexer comigo. Até que num dado momento eu comecei a entender a televisão. Eu comecei a entender que era um programa, depois eu entendi o fundo musical, depois eu entendi que mudou para um jornal. Então eu comecei a entender tudo. Eu digo, olha, está funcionando. E eu olhava lá para cima, eu digo, ó, dá um jeito, porque eu não vou ficar nessa onda, não. E a partir dali eu comecei, eu disse, eu vou andar. E para andar eu tinha que pensar qual movimento interno eu tinha que fazer, porque a perna não obedecia, a perna não andava sozinha. Então eu tinha que colocar a perna na frente, colocava a outra e colocava a outra. E quando eu vou saindo do quarto, aparece um filho meu, que fazia todo o período que eu não falava com ele, não falava com nenhum filho. Quando ele me viu andando, ele correu de lá para cá, eu lembro que a gente passou um bom tempo abraçado, chorando. Era o reencontro de um pai com um filho, estando os dois dentro de casa o tempo todo. Mas essa história vai muito longe. No livro A Cura da Depressão, pelo Magno Filho, eu conto essa história. Num dado momento, eu resolvo que vou fazer tudo. Isso já era final da tarde, de noite eu me deito, durmo muito mal, mas durmo. E no dia seguinte, eu me acordo um pouco como quem nunca teve absolutamente nada. Parece que aquilo tinha sido apenas um pesadelo. Eu pergunto para minha mulher, ela me diz, foram 42 dias. Passei 42 dias literalmente no inferno. Até então eu pensava que o pior lugar do mundo era um umbral, mas tem lugar pior. E a gente nem precisa desencarnar para ir para ele. E naquele momento eu entendi que Deus me deu a resposta que eu queria saber. O que faltou na minha palestra, porque eu conhecia toda a teoria, mas eu não sabia o que era. E pela primeira vez eu disse para mim, nunca mais eu peço nada objetivamente a Deus. Nunca mais. E não peço, nem dinheiro eu peço mais a Ele. Porque se eu pedir dinheiro, Ele pode mandar um pacote grande demais e vai me esmagar, porque Ele é exagerado. Eu queria só saber o que era depressão, Ele me coloca 42 dias nessa situação. Que é uma coisa tão irônica que nenhum psiquiatra que eu conheci, que eu conheço, que eu tenha conversado até hoje, ninguém jamais soube de alguém amanhecer numa depressão profunda e no dia que saiu, saiu como se não tivesse tido nada. Algumas pessoas disseram, não é porque você se induziu. Eu não sei se eu me induzi, se eu fui abduzido, eu não sei o que foi que houve. Eu só sei que foram 42 dias, os piores 42 dias de experiência nesta encarnação. Com consequências interessantes. A primeira delas, como é que eu vou chegar na minha instituição e dizer que os passes me fizeram mal? Não posso dizer isso para quem me tratou. E como é que agora eu vou fazer viagens e seminários e palestras e vou dizer que o passe é bom para a depressão se me fez tanto mal? Foi quando eu decidi pesquisar o assunto na instituição sem dizer a ninguém. E lá na instituição, 2 semanas depois, entra uma pessoa se arrastando, apoiada por outra. E quando eu olhei de longe, eu digo, ali vem o meu primeiro paciente de depressão grave. E levei ele para a maca, e olhando para mim mesmo, disse assim, você tem muita sorte, porque você vai receber o melhor passe da sua vida por uma pessoa que sabe aplicar passes e que sabe o que é que você está passando. Então você vai ter muita sorte, porque eu vou lhe tirar dessa situação. E apliquei o que eu então imaginava ser o melhor passe que eu jamais tinha aplicado em qualquer pessoa.
Como lá na nossa instituição a gente trabalha com pesquisa, a gente tem cada paciente, ele faz 2 entrevistas, uma quando chega e uma quando ele sai do passe. E quando ele saiu do passe, ele não falava, quem falava tudo era a pessoa que o acompanhava. Eu fiquei esperando a semana seguinte. E me espantei quando eu vejo ele chegando do mesmo jeito, arrastado por outro. Eu digo, mas não é possível, esse cara era para estar muito melhor, como é que ele vem do mesmo jeito? Eu estava meio indignado com aquilo. Só que esses questionários, essas entrevistas, elas servem para análise posterior. E os passistas, a princípio, não devem ler o que os pacientes reclamam. Mas como eu era o chefe, Magali sabe o que é isso, né? Quando a gente é chefe, não tem regra, não. Triste do poder que não pode. Então, eu fui lá, peguei a ficha dele. E na ficha ele tinha dado o seguinte depoimento. Ele não, o companheiro que o levava. Nos últimos 10 anos, foi a pior semana que eu já passei. Significava dizer que o passe que eu apliquei foi péssimo. Fez muito mal. Eu digo, nossa senhora, e agora? Naquele momento, eu me vali da teoria que eu tinha e me arremeteu para um caso muito, até então, era pouco conhecido no meio espírita e que é muito comum hoje na sociedade como um todo. E no meio espírita é conhecido como fadiga fluídica. E no meio não espírita é conhecido como fadiga crônica, uma doença autoimune. Autoimune porque ela vai e volta e ninguém sabe como resolver, e nem sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. E eu me lembrei de que para tratar fadiga fluídica, a gente não pode em nenhum momento fazer qualquer doação de fluido, apesar da pessoa estar precisando de fluido. É como alguém que está com a bateria descarregada, portanto está precisando de carga na bateria, mas a bateria não recebe mais carga e se você ficar insistindo, ela vai explodir. Essa é a característica de uma pessoa em fadiga fluídica. E aí se pergunta, como é que ela vai reconstituir a energia? Primeiro, você estabiliza todos os seus campos vitais e energéticos e ingere nela o fluido não pelos centros vitais, ou seja, não de fora para dentro, mas por aquele recurso que nós conhecemos muito bem no Espiritismo, chamado água magnetizada. Você coloca toda a energia que a pessoa precisa na água. Por quê? Porque a água magnetizada ela não obedece o circuito vital convencional. Ela não passa pelos centros vitais. Ao contrário, quando você ingere, Allan Kardec, na época, sem um termo mais apropriado, ele dizia a molécula malsã, ela atrai a molécula sã e se recompõe. Então, é uma atração molécula a molécula, em vez de ser filtrada ou redistribuída através dos centros vitais. Quando aquele paciente chegou, eu peguei ele pelo braço e ele olhou para mim, ele não falava, estava muito grave. Mas o olho dele falava, ele dizia, desgraçado, você vai me matar. Porque eu imagino o que é que ele passou naquela semana. E eu levei ele de novo para a cabine, e aí eu tratei como se fosse um paciente em fadiga fluídica. E ordenei, e estabilizei, e fiz de tudo. Sei que alguém lá fora tem um monte de gente em pé. Aqui, estranhamente, tem 3 cadeiras desocupadas, só os espíritos desencarnados. Se alguém lá de fora quiser dar vaga para 3 encarnados sentarem, tem aqui. Tem 3. Só pegar. Ainda tem mais um ali, 4, mas já pensou? É uma felicidade. 1, 2, 3. Acho que já completou. Já, a não ser que fique agora no meu colo. Agora acabou. Se fossem todos jovens, a gente dizia, sente-se aqui no corredor, porque jovens sentem em qualquer lugar, né? Mas ali tem uns jovens há mais tempo, aí já não dá para propor essa coisa. Então, eu levei o rapaz para a cabine e fiz o que eu achei que eu deveria fazer. E ele foi embora, fez a entrevista, foi embora, e eu fiquei na ânsia do próxima semana, e na próxima semana eu vou lá de novo, assim como Magali iria, peguei a ficha, e aí na ficha estava escrito agora, nos últimos 10 anos foi a melhor semana que eu já passei. Yes!
surtei. Eu dei um grito na cabine de passes quando eu vi aquilo, e os amigos, fazia 4 semanas que eu tinha terminado de sair de uma crise, né? Ninguém sabia o que era. Quando eu dei aquele grito, veio todo mundo, Jacó, pelo amor de Deus, o que foi? Venha para cá e venha para cá. E eu sem poder dizer, porque eu estava pesquisando e ninguém sabia. E a partir dali, aquele paciente, quando eu peguei ele no braço agora para levar de novo na cabine, ele olhou para mim como quem diz, como esse último, viu? Não faça o primeiro. Porque o primeiro era desastre puro. Já o segundo parece que foi melhor. E esse paciente, com menos de 3 meses, ele já tinha ido ao médico, já tinha pedido redução dos remédios, porque o remédio que ele tomava para dormir, por exemplo, que não o colocava em sono, ele agora fazia ele dormir até 36 horas seguidas, o mesmo medicamento, na mesma dosagem. Então agora o remédio ficou monstruoso. Então ele vai ao médico, o médico tirou uns medicamentos, cortou outros pela metade. E com 6 meses esse homem estava totalmente fora da crise, depois de 10 anos de suicídio, 10 anos de depressão e 3 tentativas de suicídio. Aquele era o primeiro caso. Só que Papai do Céu, mesmo sem a gente pedir, ele exagera. Eu não sei por que é que Deus exagera tanto. Ele mandou Jesus dizer para a gente assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Mas é mentira. Quando a gente pensa em se aprontar, ele já despenca. O negócio é exagerado. Então, o que é que acontece? Começou a aparecer pacientes com depressão, e não era porque um soubesse do outro. A gente via que era a torneira que estava abrindo mesmo, e começou a... Chegava paciente, mas o que é que ele tem? Depressão. Ah, depressão. E esse outro também depressão. E o outro também depressão. E só eu queria tratar depressão porque eu ainda não tinha segurança de passar para as pessoas. Até que a equipe chegou, me colocou numa canto de parede e disse, e aí, como é que a gente vai fazer? Você diz que a gente não pode escolher paciente, você escolhe. Você diz que a gente não pode ter paciente só próprio, você está com um paciente só para você. Você diz que não pode olhar as fichas, você olha. Afinal de contas, qual é a regra? E estavam certos eles. Eu escolhi 3 deles, e aí disse, vamos ter uma reunião aqui nós 4. E aí eu expliquei o que eu tinha passado. Quando eu disse, inclusive, que eu tinha piorado muito e que queria que eles nem fossem lá em casa, a amiga, que até hoje trabalha comigo, ela caiu em prantos, né? Disse, mas eu fiz isso com tanto amor. Eu largava tudo que eu tinha para fazer para ir aplicar o passe em você. Foi o passe com mais amor que eu apliquei. Você disse que fez mal. Eu disse, fazia mal. O que para mim também era doloroso, porque estava colocando em xeque uma coisa que eu sempre disse, se você faz um passe com amor, ele jamais vai fazer efeito ruim. Mas em mim fez. E parece que fazia em outros também. E aí, em vez de ser só eu, passamos a ser 4 pessoas a atender depressivos na instituição. E nesse período inicial, nós tivemos um resultado absoluto de 100% de melhora com todos eles. E isso era um fantástico, isso extrapolava qualquer lógica. Porque a gente não estava mexendo com nenhuma química, não estava dizendo que ninguém fosse alterar absolutamente nada. E nós estávamos trabalhando dentro de um eixo. E o eixo é um eixo que nós chamamos de eixo esplênico, que é totalmente contrário com o que a medicina diz. Que a medicina diz que o problema da depressão é neuronal. E nós estávamos trabalhando a partir do esplênico. Pega pelo baço, o esplênico administra baço, pâncreas, fígado, rins e glândulas suprarrenais. Então, em vez de trabalhar cérebro, nós estávamos trabalhando o eixo esplênico. E o que era impressionante era que todo paciente de depressão, não importava a origem da doença, se era endógena, se era hereditária, se era psicológica, se era obsessiva, não importava. O principal ponto fora de foco era o esplênico. Todos, e até hoje continua sendo. E aí nós começamos a ter resultados positivos. Um dia eu estava na Flórida e estava fazendo pela segunda vez um seminário de passes num grupo na cidade de Pompano Beach. E aquele grupo, eles tinham um núcleo chamado SOS Depressão. Quando eu terminei o seminário, eu chamei a pessoa responsável pelo núcleo e perguntei, vocês aplicam passes nos pacientes em depressão? Não, nós não aplicamos. Nosso núcleo funciona como funcionam os alcoólicos anônimos. As pessoas que tiveram depressão vêm aqui e dão depoimentos para estimular as pessoas que estão em depressão. Mas por que vocês não usam o passe?
Porque quando a gente tenta usar, os pacientes pioram. Eu digo, o mesmo fenômeno está voltando. Eu disse, olha, pois eu não estou passando para ninguém, mas vou passar para vocês. Eu estou desenvolvendo uma experiência. Vocês poderiam muito bem entrar na experiência. Você já tem um núcleo de depressão, então o público você já tem. Que tal você fazer a experiência? Então, narrei as pesquisas que a gente já tinha até então, e eles começaram a aplicar lá em Pompa, no Beach. E começaram a ter 100% de resultado positivo. Uma coisa que dava 100% de resultado negativo. Apenas fazendo os ajustes devidos no passe. Porque eu sei que mesmo quem não entenda de magnetismo vai entender a lógica. Observemos. O paciente em depressão, ele está precisando de energia, de fluido. Porque ele é, por natureza magnética, sugador. Quando nós temos uma pessoa com depressão na nossa família, na nossa casa, pode observar que todo mundo em redor começa a cair. Todo mundo começa a ficar sem energia, todo mundo começa a se perder. E a gente pensa que é somente pelo estado emocional de ter alguém sofrendo. Isso influi. Mas o outro fator é porque o depressivo suga nossas energias. E o problema grave é que quanto mais ele suga, mais ele se isola energeticamente, porque ele não consegue fazer a introjeção do fluido, por conta dos filtros que estão congestionados. E onde é que se encontram os filtros? No sistema esplênico. E aí dá todo um bloqueio. O cérebro começa a pedir energia, não tem, aí ele começa a queimar serotonina. E aí a gente injeta a serotonina, o cérebro reage. Só que daqui a pouco você vai ter que injetar mais, porque o corpo não produz, ele não deixa chegar a serotonina. E aí quando a gente vai avançando nas pesquisas, a gente descobre que a zona que mais produz serotonina no corpo humano é no gástrico. E do gástrico ele teria que passar para o esplênico para subir fisiologicamente, e não sobe. E aí a gente começa, entre aspas, lógico que eu estou generalizando de uma forma muito ruim, mas só para a gente chegar na conclusão, a gente começa a falsear a busca do resultado da depressão em cima da química. A química ajuda para você começar a sair. A química ajuda para fazer você manter um determinado padrão. Mas se você não corrigir a causa, a química vai lhe levar para uma situação delicada. Você vai entrar num regime de dependência. Porque não é no cérebro que está estabelecida a depressão. A depressão está estabelecida nesse sistema. Só que eu sou engenheiro por formação. Como é que eu vou falar de medicina para um médico? Não tenho como, não tenho autoridade nenhuma. Por outro lado, eu tive tudo para ser médico, mas não quis ser, preferi fazer engenharia. E hoje eu agradeço a Deus não ter feito. Porque se eu tivesse feito medicina, eu não teria liberdade de pensar em aberto. Porque eu iria me condicionar de que a depressão estava na cabeça. Então, como eu não tenho nenhum compromisso com a medicina, eu tinha total liberdade para descobrir o que quer que fosse. E aí eu usei o quê? O meu potencial de magnetizador, de tato magnético, daquilo que Allan Kardec chama de dupla vista. Então eu pego um paciente, começo a palpar e encontrava lá o esplênico totalmente estourado. As pessoas que estão perto do depressivo sentem que precisa de energia. Um magnetizador sem essa percepção, quando se aproxima de um depressivo, sente que ele está precisando de energia. Aí o que é que ele faz? Tome energia. E quando você dá energia, comprime mais ainda a zona do filtro que não passa. E por isso que o paciente sai e fica mal. Ao contrário, se você pega esse paciente, em vez de dar energia, você apenas tenta ordenar esses filtros, com o tempo ele começa a reagir. É como alguém que está sem ar, com falta de ar, e de repente você põe uma máscara de oxigênio. Ai, graças a Deus. Mas se você está sem ar e você liga uma turbina na frente, ele morre sufocado. É mais ou menos essa a imagem. Então, a partir daí, desenvolvemos uma série de técnicas. Essas técnicas hoje perguntam, dá 100% de resultados? Lógico que não. Mas por que lógico? Primeiro, porque a gente não tem um acompanhamento 24 horas do paciente. Cada pessoa tem liberdade de fazer o que quiser. Então, a gente não tem como saber que a pessoa fez. Muita gente até vai e recebe o passe.
mas na hora de tomar água não toma, ou porque não se lembra, ou porque negligencia, ou porque alguém que seria encarregado também deixa para lá. E é na água que está a energia que você precisa, porque é um trabalho de duplação, é um trabalho de ordenação no passe e de energização na água. Se você rompe um dos dois, você complica todo o processo. Por que pesa isso para o meio espírita? Porque é um trabalho pesado. Não é um passe de 1 minuto, nem é um passe você paradinho. Ao contrário, é um passe que lhe requer muitos movimentos. E movimentos que vai pedir que você tenha até certo ponto um condicionamento físico para poder desenvolver. E são passes demorados. Pessoas com depressão muito grave são passes que vão aí de 15 minutos a meia hora, um passe por uma pessoa. Então, muita casa espírita não quer fazer porque dá trabalho. Dá trabalho, não é um passe que você vai aplicar 3 sessões e o paciente está dispensado. Tem passes, tem pacientes em depressão que para ele sair mesmo, sair curado, como se diz, ele às vezes tem que passar 1 ano, 2 anos recebendo passe. Todavia, a gente já tem histórico muito interessante. Em Natal mesmo, temos o caso mais interessante de todos, de um homem com mais de 70 anos, que tinha depressão desde a adolescência. Tentou e quis morrer diversas vezes, em diversos momentos de sua vida. E esse homem é ateu, não acreditava, não queria, foi porque a mulher mandou. Portanto, é um homem inteligente. Porque todo homem que obedece à mulher, ele é inteligente. Todo. Nem se vê que eu sou um homem inteligente. É verdade. Eu só estou aqui hoje porque ela permitiu. E se ela não permitisse, eu não estaria. Então, ele foi fazer o tratamento conosco lá na nossa instituição, em Natal, no Leão. E com quase 2 anos de início, desde o início do tratamento dele, e ele sempre dizendo, não senti nada, não mudou nada, está tudo do mesmo jeito. Ele sempre dizia isso. Ele nunca relatou que sentiu um arrepio numa unha. Também sentiu um arrepio na unha? É difícil, mas deixa para lá. Ele nunca sentiu nada. Agora ele dizia, bom, eu agora já ando dentro de casa. Depois ele dizia, eu agora já vou lá na calçada. Eu agora já vou no supermercado com minha mulher. Até que um dia ele caiu na insanidade de dizer, eu fui ao shopping com ela. Porque o homem que vai ao shopping com a mulher, esse está curado de tudo. Ele não tem mais nenhuma doença. E se você quiser checar se ele está perfeito, a mulher peça um cartão de crédito. Se ele der, aí ele não tem mais, ele vai ser eterno, ele não morre mais não, porque não tem doença nenhuma, pega o homem e vai com a mulher para o shopping e dá para ela um cartão de crédito. Compre, meu amor. Porque é o cara ser bom, generoso, espírito elevado, é um negócio sério. Porque elas merecem. Os homens é que são resistentes demais. Não sei por que o homem é assim. O homem é a coisa mais difícil do mundo, é homem. É o negócio. Eu valorizo muito a mulher por isso, porque elas conseguem suportar um homem. Eu, inclusive, só vou nascer homem daqui para frente porque eu não suportaria ter um outro homem. Então, eu só suporto eu mesmo. Então, daqui para frente, eu não venho como mulher. Ninguém nunca mais vai me encontrar como mulher, se é que eu já fui um dia. Porque eu acho que é terrível ter que suportar um homem. É impressionante. Aí o homem não tem o que fazer, ele fica dizendo, não, mas ninguém entende a mulher. E é para entender? Não é para entender. Tem uma historinha bem desinteressante do cara que chuta uma lata e sai um gênio. Sei lá, em Natal. Né? Aí o gênio, quando aparece, diz assim, diga, meu filho, diga um pedido seu. Bom, seu Gênio, eu queria que o senhor fizesse uma ponte daqui de Natal até Fernando de Noronha. Disse, como é? Uma ponte daqui para Fernando de Noronha. Ele disse, não, isso não pode fazer não, você tem que pedir algo mais simples. Tá bom, então já que você não pode fazer isso, então faça com que eu entenda as mulheres. Ele disse, a ponte é mesmo de onde para onde, meu filho? Né? Então, a gente sabe que existe essa dificuldadezinha básica. Mas a gente precisa entender? Não precisa. Naqueles 3 dias, o que o homem deve fazer? Nada. Só isso. Não pergunta, não responda, diga sim, senhora, por que quer que seja. Pronto. E fique 3 dias sem querer nada, sem buscar nada, sem nada.
Se ela disser que você está feio, eu digo obrigado. Pronto. Passado aqueles 3 dias, volta tudo para o normal, então para que ficar preocupado? Mas tem gente que fica preocupado. Meu amor, o que é que você tem? Nada. Nada o quê? Nada. Deixa para lá, deixa para lá. Mas faz parte da nossa sabedoria. Então, voltando para o nosso foco. Nós podemos trabalhar isso magneticamente. Só que tem muitas casas que não querem mais trabalhar. E depois tem um outro problema que é maior ainda. Ainda que todas as casas espíritas, todos os centros e todos os grupos trabalhassem, para atender a humanidade seria pouco. E, afinal de contas, tem uma humanidade toda aí, segundo aquele primeiro número que eu dei, só se suicidando tem 700 mil por ano. Quer dizer, é um número monstruosamente grande. E a gente não tem centro espírita em muitos países onde tem altos índices de suicídio. Se Deus tivesse colocado a única solução dentro de uma terapia espírita, e se a gente considerar que essa terapia ela começou há menos de 10 anos, significa dizer que a gente estaria perdido nesse tempo todo. E qual é a outra vertente que a gente tem para superar a depressão, fora a química? Porque a química também é um pouco recente, ela não é tão antiga. Como era que a gente iria trabalhar isso? Em termos de magnetismo, Mesmer, ele, no seu primeiro livro, ele contou um caso que ele tratou de melancolia, que era depressão. E ele diz o nome do personagem que ele atendeu. Foi uma mulher, até hoje, para todo aquele que gosta de música clássica, conhece, a senhorita Paradis. Essa mulher, ela estava com 18 anos, muito jovem. Ela era tida em todos os grandes saraus da Europa, o nome dela era ovacionado como uma grande cantora, uma grande intérprete de músicas clássicas. E ela começou a sofrer um processo de degeneração no nervo óptico e, paralelamente, ela desenvolveu uma melancolia muito forte, chegando ao ponto de querer se matar. É quando ela se depara com Mesmer. E Mesmer não descreve o fenômeno, a terapia, mas ele diz que tratou a senhorita Paradis fazendo vigorosos passes magnéticos sobre o fígado, sobre o pâncreas e sobre os rins. Os órgãos que pertencem ao sistema espiritual. E o pior é que isso passou batido, praticamente ninguém viu. A gente lê, está lá escrito, mas a gente passa e não percebe. A acupuntura antiga, muito antiga mesmo, a literatura de acupuntura mais antiga, diz que a depressão e a melancolia é exatamente por conta de um problema no eixo pâncreas-fígado, que é o eixo esplênico, e o coração. Mas hoje, quando a gente pega os modernos tratados de acupuntura, eles inverteram o processo. Que aí eles diziam antigamente que essa desarmonia desestabiliza as funções cerebrais. Hoje a gente diz que por conta dos hormônios ou das inas do cérebro estarem descompensadas, aí nós temos a desestruturação do organismo. E, portanto, desse sistema. Ou seja, hoje a gente vive a inversão do que antigamente se dizia, por culpa, talvez, de algo que se quis assumir que não era fisiológico, era fluídico. Quando Hipócrates, o pai da medicina, e Galeno, o grande médico de mais de 1000 anos de medicina na face da Terra, diziam que quem era responsável pelos humores nossos era a bile negra. E que a bile negra era excretada pelo baço. Só que nunca se viu o que era a bile negra. E a bile negra nada mais era do que uma descompensação fluídico-energética na estrutura do sistema esplênico. Mas, como a medicina só trabalha no que ela pode colocar na lente de um laboratório, a bile negra deixou de existir, portanto, toda a teoria de Galeno e toda a teoria dos humores foram por água abaixo. E até hoje a gente não voltou para estudar isso. Mas tem o outro lado da história. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele coloca um conjunto de 3 virtudes chamadas teologais, e essas 3 virtudes, Allan Kardec menciona as 3 e ele destaca uma como sendo fundamental, que é quando Paulo diz que fora da caridade não há salvação. Mas o conjunto é fé, esperança e caridade.
E o que nós vemos, tanto nas casas espíritas, como em todas as igrejas e todas as religiões, considerem ou não as virtudes colocadas por Paulo, a gente vê que as religiões falam de amor e caridade. No meio espírita, nós usamos isso de uma maneira muito forte. Nós temos doação, nós temos distribuição, nós temos visitas, nós temos uma estrutura muito eficiente de ação caridosa. E as palestras que nós temos, tem muitas palestras valorizando a atitude da caridade. Quando a gente pega uma programação de um centro espírita, uma programação doutrinária, pode ver que o nome caridade e amor aparece em uma série de vezes. E vira mexe, a gente chega no centro espírita e está lá se falando de caridade e de amor. Um outro assunto que surge muito, e também em todas as religiões, é a fé. Todas as religiões falam de fé. Com dificuldade, às vezes, até de explicar o que é fé, porque fé é muito transcendente, ele está muito fora do nosso sentido. A gente acha que fé é fé. Mas e o que é fé? Fé é fé. Mas como é que uma pessoa que não tem fé vai ter fé? Diz, mas tem alguém que não tem a fé? Tem, não tem, tem. Eu não tenho, mas como é que você não tem fé? Eu não sei. Você sabe o que é fé? Não sei. Então você não sabe que você não tem. Aí a gente fica nessa discussão periférica e ninguém diz nem o que é, nem como se consegue, nem como se chega. Ou seja, a fé é um elemento que precisaria até uns estudos mais apropriados. De uma forma ou de outra, entretanto, a gente fala da fé. A gente tem exemplos de fé de pessoas que disseram, não, eu vou conseguir, mostra-se que isso é uma fé. E a gente fala da fé de mil formas. Mas da esperança, é muito raro você pegar uma palestra espírita, uma palestra católica, protestante, judaica, não se fala de esperança. Qual é o problema? O problema é que o depressivo é a coisa que ele menos tem e a coisa que ele mais precisa é de esperança. Aí a gente quer que o depressivo reze, ele não sabe rezar. Quando ele está em depressão, ele não sabe. As palavras não fazem sentido. A gente quer que ele reaja. Mas como é que ele reage, que ele não sabe nem dele mesmo? A gente diz com toda caridade, isso é frescura, porque você nunca teve depressão, porque no dia que você tiver, você jamais vai dizer isso outra vez. Ah, você está assim porque você quer, isso é agressão, isso é maldade. Não intencional, mas é, porque como é que você vai dizer que eu quero estar nesse estado? Ninguém quer estar em depressão, absolutamente ninguém. E as implicações que nós temos é o tempo todo tempo essa. Se você quiser, você sai, isso é frescura, se você tirar umas férias, se você tiver amor, aí você olha assim, mas eu tenho amor, pelo menos eu tinha. É porque você está sem emprego, não, mas eu estou empregado. É porque você não tem dinheiro, não, mas eu tenho dinheiro. Aí a gente, para dar o tiro de misericórdia, diz, mas você tem tudo. Como é que você está nesse estado? E a pessoa vai se sentindo cada vez pior. E a depressão vai ficando cada vez mais grave, porque você vai sentindo que absolutamente todo mundo está lhe isolando. Eu espero que ninguém esteja sofrendo disso aqui, mas se tiver, ou que se já sofreu, sabe exatamente o que eu estou dizendo, porque essa é a parte mais dolorosa. Dói. Dói na nossa alma. E a única coisa que um depressivo precisa é uma só uma. Esperança. Só precisa disso. E não teve como criar antes. E com esse tipo de palavras, não tem como criar depois. E o que é que a gente faz com essas pessoas? O que é que elas precisam ouvir de nós? Estou com você. Você vai sair, eu vou lhe tirar. E não fale do quanto isso vai custar, nem do quanto isso pesa. Ela precisa ter esperança. E a gente quer que ela encontre a esperança dentro dela e ela não vai encontrar. A não ser que, como um louco, como eu fui, brigue com Deus. Olhe, você vai ter que me tirar e eu não vou aceitar. Só que é muito difícil essa decisão. Eu estou falando por experiência. É muito difícil. Falava uma vez num centro espírita, quando terminou a palestra, uma senhora levantou no meio do público e disse assim, olhe, eu estou numa depressão muito grave. E o meu marido, que apontou para ele, vive dizendo que é porque eu não tenho fé.
E eu venho nesta casa aqui há muitos anos. Cada passe que eu recebo, eu pioro. E aqui nesta casa, isso ela dizendo lá, todo mundo só faz dizer que é porque eu não tenho fé. Mas eu vou dizer uma coisa para o senhor que até meu marido vai se espantar. Eu só não me matei ainda porque eu tenho um filho de 19 anos que entrou nessa doença. E ela é tão cruel que eu não tenho coragem de partir e deixar meu filho sozinho. Eu só estou viva para não deixar meu filho sofrer isso sozinho. Sentou. Quando terminou, várias pessoas vieram falar comigo e eu procurava para a mulher porque eu queria conversar com ela. Quando terminou, aquelas pessoas de falar comigo que eu procurei, a mulher tinha ido embora. Da outra vez que eu voltei naquela cidade, eu perguntei, ninguém se lembrava quem era. Eu chamei o presidente do centro, ele nunca mais me convidou para ir no centro. Eu digo, me desculpe, meu irmão, mas você não foi feliz. Porque uma pessoa que faz um depoimento daquele, você poderia não ter nunca nenhum tratamento para ela, mas você deveria saber pelo menos o que foi que aconteceu com essa alma. Porque foi uma alma corajosa que veio aqui e se expôs a contar a sua vida dolorida, como quem diz, é meu último grito de socorro. Ela rebelou-se contra o marido porque estava falando ali em alguém que estava sustentando ela. Falou da dor de ter um filho doente em casa com depressão. Falou do desejo de se matar. E o centro não sabe onde foi parar essa mulher. Me desculpe, meu irmão, mas você está errado. Procure, nem que seja para saber que ela já se matou. Tenha coragem de enfrentar o problema. Porque é muito cômodo a gente deixar o depressivo cuidar de si mesmo. Ele não tem como cuidar de si mesmo. E o que é que a gente faz? Dá esperança. Dá esperança como para quem está no desespero da depressão, é dar o braço, vamos. E vamos, e vamos, e vamos. Pode doer, pode pesar, pode ser desconfortável, pode ser o que for, a gente vai. E você vai sair. E nada de ficar dizendo coitadinho, nada de ficar dizendo reze, nada de pedir coisa nenhuma. Vamos, no dia que ele estiver reagindo, ele vai começar a rezar, ele vai começar a agradecer, ele vai voltar a trabalhar, vai voltar a estudar, vai fazer tudo. Mas até lá, até ter esperança, o mundo dele é um mundo de desespero. É um mundo onde não tem coisa nenhuma. Nada presta. Tudo é doloroso. E a gente fica assistindo, esperando o quê? Esperando que o acaso resgate aquela alma? A previsão da Organização Mundial de Saúde para 2020, faltam 8 anos, é de que em cada 5 pessoas, uma ou esteja ou tenha tido crise de depressão. Sabe o que significa isso? 20% da humanidade vai estar nos braços da depressão daqui a 8 anos, se as estatísticas se confirmarem. Nos Estados Unidos da América, no ano de 2011, portanto, ano passado, já estava registrado 17% das mulheres com depressão e 15% dos homens. E se a gente percebe que os homens demoram para ir para os médicos, para entrarem na estatística, tudo indica que talvez os homens já estejam mais alto o índice do que o das mulheres. Porque o homem, quando entra em depressão, ele começa a querer fugir, ele foge de casa, ele se entrega na bebida, ele vai para o jogo, ele foge de tudo que é maneira, ele só vai para o médico na última situação e muitas vezes se mata antes disso. As estatísticas talvez não sejam tão felizes, mas a Organização Mundial de Saúde provavelmente está certa. Todo mundo sabe o que é AIDS, todo mundo sabe e luta para que a AIDS seja extinta no mundo. No mesmo ano de 2009, a Organização Mundial de Saúde coloca que o mundo contava com 0,475% de aidéticos, ou seja, menos de 0,5%. E o mundo todo se preocupa com os aidéticos. E com justa razão. Não estou querendo que ninguém entenda que eu queira que diminua nem nada o cuidado que se tem com os aidéticos. Mas e alguém que está chegando com um índice de 20%, não se toma nenhuma medida? Nem governamental, nem de órgãos de saúde, nem de igrejas, nem de pessoas. A gente não está fazendo praticamente nada
ante esse volume monstruoso de pessoas desesperadas, sem esperança. E como é que a gente vai trabalhar a esperança? A gente está trabalhando a esperança da maneira mais equivocada possível. Espere, quem espera sempre alcança. Não é assim. A esperança, ela segue muito mais o radical inglês do que o radical do português. O radical da língua portuguesa, a esperança vem do verbo esperar. Na língua inglesa, nós temos a esperança, é hope, e o verbo é wait. Não tem nada a ver um radical com o outro. To wait é uma coisa, desejar hope é outra coisa. Aqui em português a gente diz, eu estou esperando, e isso é esperança. Muitas vezes o esperar é desespero. Eu espero por algo que nunca vai acontecer, isso é desespero, isso é loucura. Eu tenho que esperar algo que eu fiz, algo que eu preparei, algo que eu programei. Isto é esperança. É por isso que muitos psicólogos bons, muitos, são os melhores que resolvem os problemas de depressão. Quando conseguem dar esperança aos seus pacientes. Porque é isso que eles precisam. Esperança. A esperança para uns, muitas vezes, é dar uma alfinetada na sua personalidade. Noutros, é passar a mão. Noutros, é carregar. Noutros, é pôr para correr. O psicólogo bom, ele vai ter que distinguir qual é a esperança que o seu paciente precisa. Mas e no centro espírita? E na igreja católica? E na igreja protestante? E na igreja, seja lá de que denominação for? E em igreja nenhuma, o que a gente deve fazer? Esperança. Mas como é que eu vou dar uma esperança para alguém que está desesperado? Levo ele para um lugar seguro. E depois a gente conversa sobre o assunto. Mas e eu que ainda não estou na depressão? Vamos procurar a esperança? Como é que eu vou procurar a esperança? Allan Kardec sugere um dos caminhos. Primeira coisa, acredite, existe continuidade de vida. Nossa, se tem continuidade de vida e se eu sair daqui ruim, eu vou chegar lá ruim, isso não é bom. Então eu tenho que cuidar para viver bem agora. Jesus coloca, o reino de Deus se compara a uma grande festa, a uma boda, e ninguém sai para uma festa de cara amarrada. Ninguém. A gente vai para uma festa com alegria. A nossa vida tem que ser alegre. Nós temos que ser felizes aqui e não depois que morrer. Eu não vou ser feliz depois que eu morrer, saindo daqui aborrecido com todo mundo. Eu não vou ser feliz reclamando de Deus. Deus desgraçado, você me colocou essas dores, mas quando eu chegar lá eu vou para o paraíso. Não vai. O inferno não é criação das igrejas, o inferno é criação nossa. Eu vou para o inferno que eu quiser e vou para o paraíso que eu quiser. Mas para eu ir para um paraíso, amanhã esse meu paraíso tem que ser construído agora. Eu tenho que acreditar que eu vim para cá para ser feliz. O mundo colabora para que eu seja feliz, tudo concorre para isso. Mas tem momentos em que, por não ter esperança, eu perco essa visão. A gente precisa resgatar. No meio espírita, de vez em quando, surgem umas ondas esquisitas, não só no meio espírita, estou falando no meio espírita pelo fato de eu ser espírita, mas quantas vezes a gente está no meio e a gente diz assim, agora está a New Age, agora nós estamos na New Wave, nós estamos agora na onda da autoajuda, mas isso é mercantilismo. Ok, alguém está ganhando dinheiro com isso, mas quantas pessoas se salvaram por conta de livros que dizem faça isso, acredite em você, supere-se, vá firme, sonhe e acorde para realizar o sonho. Isso é esperança. E a gente muitas vezes está falando no centro espírita, meus irmãos, porque a dor é porque eu não estou vivendo com felicidade. Porque na hora que eu fico feliz, nem a dor me incomoda. Quando eu me apaixono, o meu olho brilha diferente. E dor nenhuma me tira do meu lugar. Quando eu amo, não importa que os meus desamores apareçam, porque o meu amor é maior. Agora, quando eu não me amo, quando eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, e quando ninguém me diz nada, pelo contrário, te vira, eu me sinto só. Eu já estou só. A doença da depressão é o maior buraco de solidão que qualquer alma pode entrar. E aí a gente fica dizendo, te vira,
Problema teu, procura um amor, vai trabalhar, tira férias, e isso e aquilo, e tome remédio. Nós precisamos pensar agora com grandiosidade. Precisamos resgatar a esperança de quem não tem e de quem precisa ter, porque eu preciso ter esperança agora, porque se um dia essa doença vier chegando perto de mim, a gente pode dizer assim, meio que jocosamente, mas do fundo da alma, afasta-te daqui, Satanás. Porque essa doença é o pior demônio que pode chegar na nossa alma. O livro mais cruel que eu li sobre depressão, o autor americano, ele chamou de O Demônio do Meio-Dia. E ele tem razão. É um demônio que toma conta da nossa alma porque a gente fica sem rumo. Espero que absolutamente ninguém jamais precise passar nem por perto para querer entender. Mas se passar, procure alguém que lhe dê esperança. E quem quiser ajudar, abrace. E não é abraçar e dizer, eu vou pagar seu remédio, eu vou lhe dar uma cama para você dormir. Você pode ter o tempo que você quiser, quando você ficar bom, eu estou lhe esperando. Ele está querendo vamos. Ah, mas eu não quero ir, mas nós vamos. Mas eu não vou vencer, mas nós vamos. Ah, mas está muito difícil, mas nós vamos. Ah, mas já faz tanto tempo, mas nós vamos.